Fala, fera, tranquilo? Olha a gente aqui na nossa super live do Trilha do Enem. E a gente já vai começar aqui nesses 15 minutos a interagir, fazer um aquecimento. E é importante o seguinte, se liga. Eu quero você falando comigo, eu quero você escrevendo sua dúvida e eu quero você mandando para mim o que você quer saber. Mas antes, você precisa dizer de onde você está vindo. Coloca aí para mim teu estado, para a gente ir conversando nesses 15 minutos e coloca aí nos comentários chamando os amigos. Manda todo mundo se inscrever no trilhadoenem.com.br para mandar as dúvidas para mim. Essa aula é para você e é por você que a gente está aqui hoje. Então manda seu oi e eu devolvo esse oi daqui. Eu estou aqui com a produção me dizendo que vai começar a chamar, ok? Tá bom. Então é o seguinte, se você ainda não está inscrito para mandar sua dúvida, trilhadoenem.com.br. Cadastra lá a tua dúvida e tem gente para mandar para mim. Estou aqui com o meu tablet para responder para as suas dúvidas. A gente já está programado, o pessoal que já estava cadastrado já mandou essas dúvidas antes e a gente preparou uma aula para que você saia sem dúvidas e detone na prova do Enem. Lembrando que a gente vai estar aqui toda semana com vocês até o Enem. Semana que vem o professor Rafael Procópio do Matemática Rio vai estar aqui fazendo você desbugar na matemática do Enem. Depois a gente vem com a professora Pamela Brandão, a querida Pamba, do Redação e Gramática Zica. Na sequência, o professor de História mais fofo da internet brasileira, o professor Walter Sola do Se Liga Nessa História. E aí a gente recomeça o ciclo, de novo comigo, Ives Urquiza do Física Total. Então, manda ver aí, chama teus amigos, a gente vai ficar esquentando aqui até as 8 horas e 8 horas pontualmente a gente começa a nossa aula. Vai entrando, vai dizendo oi, vai dizendo de onde você é, vai mandando aquele abraço e a gente vai respondendo daqui. A produção manda o recado e daqui mesmo eu já vou respondendo. Se não está inscrito, se não está inscrita, já sabe, trilhadoenem.com.br. Manda lá todas as dúvidas, a gente recebe, organiza a nossa live e responde essas dúvidas ao longo dessa preparação. Esse ano a gente tem bastante coisa legal para fazer com vocês aqui. Tranquilo? E aí, produção, já chegou gente? Já tem gente se inscrevendo, falando alguma coisa? Olha só. O pessoal está chegando, chama a gente aí. Taca o dedo aí, começa a chamar os amigos. Você que está no Facebook do Trilha, começa a chamar os amigos. Se está no Física Total também, vem para o Trilha. Se você está acompanhando já dentro da plataforma do Trilha do Enem, é importante que você saiba que além desse conjunto de lives, o Trilha possibilita a você uma autoavaliação. Você faz o simulado do Trilha e ele entende quais foram as suas dificuldades e oferece um diagnóstico dessas dificuldades e mais, material gratuito para que você possa estudar. Tudo isso gratuito no trilhadoenem.com.br. Espera aí que está chegando uma dica. A Rafaela de Sergipe, a Daniela de São Paulo. Beijo, Rafa, beijo, Dani. Que bom ter vocês aqui. Começa a chamar os amigos e as amigas para a gente ficar aqui até 9h30, tirando essas dúvidas de física, para que a gente possa fazer um trabalho bacana. Vai chamando todo mundo. Opa! Isso. Lembrando, hein? Todo mundo que está inscrito no trilhadoenem.com.br gratuitamente tem o diagnóstico dos problemas. É só fazer os simulados que são oferecidos de graça no Trilha do Enem. Então corre lá e se cadastra. Olha cá, trilhadoenem.com.br. Faltam 10 minutos para a gente começar a live, hein? Vai chamando amigo, vai chamando amiga, chama tio, chama tia, chama mãe. Se sua mãe ainda não acredita que dá para estudar pela internet, chama ela para assistir, que eu garanto que até ela vai entender a aula de hoje, hein? Todo mundo vai sair daqui sabendo muita física, certo? Então vai chamando todo mundo aqui, tomar uma aguinha, um brinde a vocês que já chegaram. A ideia da live de hoje é que a gente fale sobre uma das habilidades mais cobradas na prova. Não vou começar ela ainda, hein? Faltam 9 minutos para a gente começar. Dá tempo de você chamar todo mundo ainda. Manda aí nos grupos de WhatsApp, bota o link lá, www.trilhadoenem.com.br. Posta aí nos grupos, diz que sou eu que estou aqui hoje, véspera de feriado.
A concorrência está viajando e você está aqui para garantir uma nota boa na prova de física dentro de ciências da natureza. Então deixa a concorrência viajando e vem comigo viajar na física hoje. Hã? Concorrência? Oi? A produção está dizendo que está chegando gente, vem mais gente aí, olha só. Quem é que vem agora? É a Daiane da Paraíba. Ô, terra maravilhosa Paraíba. Tem também o Jefferson de Fortaleza. Jefferson, morei aí quando eu era mais ou menos da sua idade. Eu estudei em Fortaleza até os 17 anos. Terra maravilhosa, de gente super alto astral, praias belíssimas, povo animado. Todo lugar que você vai tem gente sorrindo. Gosto muito. Ceará, terra boa. Tem mais alguém chegando? Lembrando, hein, você pode estar assistindo isso aqui direto da plataforma do Trilha do Enem. Você pode estar vendo aqui a gente agora através do Facebook, mas você já pode se cadastrar no trilhadoenem.com.br. Ives, qual é a vantagem? Bom, a vantagem é que gratuitamente você pode fazer simulados de diagnóstico, receber o diagnóstico para saber o que é que você precisa reforçar na sua preparação. E aí, mandar ver nos assuntos que a própria trilha vai te passar. Então você recebe conteúdo de estudo, tudo isso de graça. Corre lá, enquanto a gente não começa a live, se cadastra. Aproveita e já manda a primeira pergunta, que eu já recebo aqui e hoje mesmo eu já respondo alguma coisa para você. Olha só, lá vem a produção de novo. Ok, tranquilo. Estão dizendo aqui que a gente agora vai dar um break para vocês conhecerem o site do Trilha, como é que o site funciona. Então fiquem atentos porque agora você vai ver o funcionamento do Trilha. Presta atenção. Viu só? Muita coisa bacana no Trilha do Enem. Então, se você ainda não está inscrito, corre lá agora, porque a gente começa a live já já. Então, dá tempo de você se cadastrar, é rapidinho. E você acessa todo esse conteúdo, todo esse material, tudo isso de graça. E tem mais gente, atenção, opa! Idelfina Juazeiro do Norte, Ceará. Um beijo, minha linda. Eu tenho família aí, tive aí ano passado fazendo um evento. Esse ano devo aparecer por aí de novo. Terra muito acolhedora, gosto muito de Juazeiro. Opa, temos aqui alguém de Maceió. Júlia, você foi minha aluna aí? Passei 10 anos dando aula presencial em Maceió. De repente você até foi minha aluna. Se não foi presencial, seja muito bem-vinda à live. Opa, Nordeste em peso aqui, agora é a Lulu. Lulu de Salvador, Bahia, terra onde não se nasce, se estreia. Aqui na equipe tem uma baiana super simpática, a Ana. A Ana que está aí
no comando exatamente dessa comunicação com quem está chegando. Vai deixando teu nome e vai dizendo de onde você é. Por enquanto está dando Nordeste pesado. Oi? Ah, tem gente de mais lugares também, ok, beleza, é porque eu vi muita gente do Nordeste, mas tem gente do Brasil todo. Ok, tá certo, produção. Puxe minha orelha se eu falar bobagem. Foi, logo no começo tinha alguém de São Paulo, eu até chamei aqui e mandei um abraço, é verdade, é o Brasil inteiro. O Trilha do Enem está no Brasil inteiro. Então você que já está aqui, chama os amigos, chama as amigas, espalha no WhatsApp, chama aí mesmo. Olha, aí falei... Maíra de São Paulo e Vivi do Rio de Janeiro. Ó, Vivi, vou estar aí na Feira do Livro, hein? A Bienal do Livro, sábado, vou estar por aí. De repente a gente se encontra e conversa um pouco. E aí, tá esperando o quê? Como assim você ainda não chamou os amigos? Fala sério, né? Chama amigo. Tem essa história de que vai ajudar concorrente? Não, cara, que todo mundo se ajuda. Quando você dá algo para a natureza te devolve em abundância. Então para com essa história de proteger esse segredo. Chama todo mundo para vir para cá pro Trilha. Já entrou no grupo do WhatsApp, já botou o link lá, trilhadoenem.com.br. Posta lá, diz para os amigos todos virem. Isso. Você não está fazendo nada agora, tem ainda 2 minutos para começar, então vai lá. Coloca o nome do pessoal, compartilha nos grupos, chama todo mundo para vir para cá. Eu quero ver essa sala da live hoje bombando. Eu apostei que hoje a minha live ia ser a que tinha mais gente comentando até hoje. A gente já teve a aula da Pamba e a do Walter, e semana que vem, anote aí, hein? Semana que vem é o desbugador da matemática, Rafael Procópio, o homem que tirou selfie com o Papa, que vai trazer a mão abençoada para poder aqui tirar todas as suas dúvidas em matemática. Anota na agenda, hein? Lá no trilhadoenem.com.br você tem a agenda de todas as lives e dos simulados para ficar atento e não perder uma única aula que a gente vai fazer aqui até o Enem. A gente vai junto até o seu sucesso. E aí, tô doido para começar, falta mais ou menos 1 minuto, aquele tempinho para tomar mais um gole de água, 2 minutos para começarmos. Deixa eu conferir, porque aqui é alta tecnologia, olha só que bonitinho, ó. A gente dá um clique aqui, a tela já aparece para a gente, você não está vendo, mas aí eu tenho aqui uma comunicação direta com as perguntas, aqui eu tenho uma tela digital. Qualquer dia desse eu vou gravar o Física Total daqui, porque é tudo muito lindo, o time é super legal, vocês precisam conhecer o back, a quantidade de gente que tem aqui por trás, o background é incrível, essa estrutura maravilhosa que o Trilha está trazendo para você. Esse ano a gente vai junto de agosto até o Enem. Então, organiza aí, coloca na tua agenda, toda semana a gente vai estar aqui. Um dos professores vai estar aqui trazendo informações, tirando dúvidas, esclarecendo o que mais cai e aquilo que você quiser saber. Tem dúvida? Então manda pra gente. Muito simples. Cadastra lá no trilhadoenem.com.br. Manda sua dúvida e a gente traz para cá. Vamos lá? Vamos chamar a vinheta? Roda a vinheta para a gente começar. Fala, fera, tranquilo. Professor Ives Urquiza, do Física Total, aqui diretamente dos estúdios do Trilha do Enem em São Paulo, falando para todo o Brasil. Hoje, trazendo para você uma aula que foi montada a partir de várias dúvidas que foram enviadas para a plataforma trilhadoenem.com.br. Essas dúvidas são encaminhadas para os professores e a gente filtra de acordo com o conteúdo que é mais relevante, mais perguntado, traz para cá uma síntese para a aula. Em particular, a gente selecionou as dúvidas relacionadas à habilidade de número 20. E o que é que fala essa habilidade de número 20? Acompanha aí na tela. A habilidade número 20... ela fala sobre movimentos. Mas
ela não fala só de movimento. Ela quer mais, ela quer que você dê as causas, atenção com isso, ela quer que você dê as causas ou os efeitos. Perceba que é ou, é uma coisa ou outra. E ela diz que você tem que saber caracterizar causas ou efeitos de movimentos da partícula, substância, objetos ou corpos celestes. Então, o que é que a gente está falando aqui? A gente está falando de mecânica. Volta para cá. A gente está falando de estudo dos movimentos. A gente está falando de mecânica. Nesse caso, a gente pode dividir esse estudo em cinemática, dinâmica e estática. E a gente vai falar um pouco sobre cada um desses hoje. Quando a gente está falando de cinemática, a gente está se preocupando em equacionar, atenção, preste atenção com isso, equacionar o movimento, sem preocupar com a causa desse movimento, mas dizendo características do movimento como velocidade, aceleração, falando sobre posição de móveis, falando sobre intervalos de tempo de movimento. Então a gente vai relacionar grandezas como posição, tempo, velocidade e aceleração. É muito importante que você anote essas 4 grandezas. Então comigo, vem aqui. A gente vai falar posição. Posição é a localização. Instante é o momento. A velocidade é uma taxa que fala sobre a rapidez do movimento. E a aceleração é uma taxa que mede o comportamento da variação da velocidade. Ok? Então, muito cuidado. Quando a gente está estudando a cinemática, a gente precisa aprender a relacionar essas coisas. Então, volta aqui para a tela só para a gente tomar nota disso. Habilidade 20. Caracterizar causas ou efeitos dos movimentos de partículas, substâncias, objetos ou corpos celestes. Quando a gente está falando de partícula, muita atenção. A gente não está preocupado com as dimensões do corpo. Quando a gente fala de partícula, a gente tem todas as características do corpo, exceto a preocupação com suas dimensões. Quando a gente fala de corpos extensos, a gente precisa, além de todas as outras coisas, considerar também o tamanho do corpo. Então anote isso aí. Partícula não deve ser considerada a dimensão, o tamanho do corpo, a extensão do corpo. Corpo extenso deve ser considerado o tamanho do corpo, a extensão do corpo. Então, sempre que você estiver falando de movimento, se o tamanho do corpo pode ser desconsiderado, você tem uma partícula. Se você precisa considerar o tamanho do corpo, então você vai ter aí um corpo extenso. Ives, me dá um exemplo de verdade, um exemplo que eu possa entender o que está acontecendo. Imagina o seguinte, imagina que você está viajando no carro da família e está indo, por exemplo, visitar o litoral do Nordeste. E você viaja ali pelas praias do litoral do estado de Alagoas, que é o Caribe brasileiro. Águas limpas, transparentes e quentes. Então imagina o seguinte, você está indo por todo o litoral e alguém está acompanhando o seu movimento de um lugar onde ele pode ver a estrada e o seu carro. Ora, só que se você se deslocar entre duas capitais do Nordeste, por exemplo, Maceió, em Alagoas, e Recife, em Pernambuco, você tem uma extensão de mais de 250 quilômetros. Será que, vendo essa estrada, eu vou perceber o tamanho do seu carro ou o seu carro vai parecer um ponto? Seu carro, nesse caso, para o estudo do movimento dele nessa viagem, pode ter as dimensões desprezadas. A gente diz que, neste caso,
o carro é uma partícula ou ponto material. Contudo, e atenção e cuidado com isso, quando você chega à cidade, por exemplo, no hotel você vai se instalar e precisa fazer uma baliza com o carro, você precisa, antes de tudo, olhar para o espaço que tem disponível para o carro e comparar com o tamanho do carro para ver se cabe. Opa! Comparar com o tamanho do carro. Neste caso, a extensão do carro precisa ser considerada. Então, o carro, nesta condição, é um corpo extenso. Mas, Ives, é o mesmo carro. É verdade, é o mesmo carro. Então, o carro ele não é, a priori, nem ponto, nem corpo extenso. Para classificá-lo de tal forma, eu preciso comparar as dimensões do carro com as dimensões envolvidas no movimento dele. Então, fique muito atento, fique muito atenta a isso. Quando a gente está falando de classificação partícula ou corpo extenso, eu tenho sempre que considerar as outras dimensões do movimento. Então, eu tenho que considerar o tamanho do corpo comparado ao tamanho do deslocamento que ele vai ter. Quando os deslocamentos são pequenos ou o corpo tem uma dimensão próxima do deslocamento, aí sim eu tenho que considerar o tamanho dele. Tranquilo? Então, anota essa diferença. Partícula é quando eu não preciso do tamanho do corpo. Corpo extenso é quando eu preciso considerar o tamanho desse corpo. Tranquilo? Só um minutinho que a produção... Ok, obrigado. É para mandar um cheiro para Marina, a Marina que está lá no Maranhão. Cheiro, Marina, para você. Maranhão, ó, não tenho nenhuma agenda no Maranhão esse ano ainda. Se tem mais gente aí do Maranhão, me chama que eu tô doido para ir por aí. Tem os lençóis maranhenses que são belíssimos, né? Então, me chama que eu vou. Anotou? Ok. Outra coisa que é muito importante quando a gente está falando de estudo do movimento é referencial. Pense comigo. Onde está a chave da porta principal da sua casa agora? Você sabe onde é que está o seu livro de física nesse momento? Provavelmente, se você sabe responder onde está a chave e onde está o livro, você vai sempre dizer onde está usando outra coisa para localizar. Como assim, Ives? Eu, por exemplo, sei que as chaves da minha casa estão na porta de casa. Eu só sei onde está a chave se eu souber onde é a porta da casa. Porque a porta da casa me permite localizar a chave. Então eu previamente preciso conhecer onde está a porta. Meu livro de física agora está no banco traseiro do meu carro. Então, para saber onde está o livro, eu preciso saber onde está o meu carro. Eu só identifico a posição do livro se eu previamente sei onde está o meu carro. Logo, eu preciso de outra localização previamente conhecida para localizar qualquer coisa. E é aí onde entra o referencial. O referencial é um corpo, ou um ponto, ou um sistema de coordenadas previamente conhecido, a partir do qual você pode localizar outras coisas. Então, quando você está, por exemplo, numa estrada, e aí você quer se localizar, você pode usar, por exemplo, os marcos quilométricos. Aqueles marcos quilométricos, eles têm uma origem, um ponto a partir do qual ele começa a contagem das distâncias. A partir daquele ponto previamente conhecido, a gente pode medir distâncias e localizar os corpos. Localização é sinônimo de posição. Anota isso aí. Localização é sinônimo de posição. Então, sempre que uma pergunta fala sobre posição, eu estou falando de localização. E para fazer localização, eu preciso de um referencial. Para saber se corpos estão em repouso ou em movimento, é muito simples. Basta que eu saiba se há mudança de posição com o passar do tempo. Olha só, eu vou pegar essa caneta, por exemplo, para fazer a seguinte pergunta. Em relação à minha mão, essa caneta está em repouso ou em movimento? Aí você provavelmente vai dizer que está em movimento. Então agora eu vou perguntar se está em movimento e você me responde sim ou não. É só sim ou não. A caneta está em movimento em relação à minha mão? Sim ou não? Ok.
A minha mão está em movimento em relação à caneta? Sim ou não? A minha mão está em movimento em relação à caneta? Sim ou não? Agora eu pergunto, a caneta está em movimento em relação à minha mão? Sim ou não? Provavelmente essa última pergunta pode deixar dúvidas em você, mas não há por que ter dúvida. Lembre, se há mudança de posição, há movimento. Quando eu fiz esse movimento, a caneta está em movimento, você disse sim, porque você vê que ela está longe e agora ela está perto da mão. Quando eu fiz essa pergunta, a mão está em movimento em relação à caneta, você disse sim, porque a mão está perto, agora a mão está longe, a mão está perto, muda de posição. Quando eu juntei os dois e perguntei, está em movimento? Você disse não, porque a caneta não muda de posição em relação à mão, elas estão juntas. As duas se movem em relação a mim, mas a caneta não muda de posição em relação à mão. Então, em relação à mão, ela está em repouso. E agora, quando eu pergunto, a mão está em movimento em relação à caneta e faço esse movimento, você diz, não, é a caneta que se move em relação à mão. Cuidado. Anote isso aí. Se A está em movimento em relação a B, obrigatoriamente B está em movimento em relação a A. Anotou? Deixa eu dizer de novo com calma. Se A é um corpo qualquer, um corpo A, está em movimento em relação a um outro corpo, que eu chamo de B, obrigatoriamente B está em movimento em relação a A. Então, se quando eu pergunto A, que é a caneta, está em movimento em relação a B, e você diz sim, e se eu pergunto, e agora, a mão está em movimento em relação à caneta, obrigatoriamente a resposta é sim. A mão está perto da caneta, a mão está longe da caneta, a mão está perto da caneta. Então, muito cuidado com isso. É um tipo de pergunta que confunde, mas que você vai anotar e lembrar que se A está em movimento em relação a B, obrigatoriamente B está em movimento em relação a A. Outra coisa que é importante que você entenda é trajetória. Trajetória a gente pode imaginar como o conjunto dos pontos sucessivamente ocupados pelo corpo durante o seu movimento. Então a gente pode imaginar a trajetória como uma linha física real ou simplesmente imaginada que registra, que expõe para a gente os pontos por onde o corpo passou. Então a trajetória, muita atenção, depende do referencial de observação. Aí você diz, ué, Ives, como assim? Imagina que você está dentro do carro conversando com seu pai, com sua mãe, indo para o cursinho, e aí você joga essa caneta para cima, ela volta para sua mão. Você joga a caneta para cima e ela volta para sua mão. Para você que está dentro do carro, o que você percebe é a caneta subindo e descendo. Para você, a trajetória é a trajetória vertical, para cima ou para baixo. Mas se você estivesse do lado de fora, na calçada, olhando para uma pessoa dentro do carro arremessando a caneta, você ia ver alguma coisa parecida com isso. Jogando e a caneta indo para cima e para frente, depois indo para frente e para baixo. Então, de novo, quando você jogava, ela subia, mas ia para frente, depois descia indo para frente. E você perceberia uma parabólica. Uma parábola seria a trajetória para quem estivesse do lado de fora observando o movimento. Porque para quem está dentro do carro, só há deslocamento vertical. Mas para quem está fora observando o movimento do carro, há movimento vertical e horizontal. Então, a trajetória do corpo, assim como o repouso ou movimento, dependem do referencial. Muita atenção e cuidado. Quando a gente vai estudar movimento, a gente precisa sempre definir quem é o referencial. Anotou? Então, deixa eu tomar um golinho de água enquanto você termina de anotar isso aí. Deixa eu olhar aqui se já tem alguma coisa escrita, se você deixou algum comentário. Se você não entendeu qualquer coisa, já sabe. Manda um comentário. Está dizendo que até aqui está tudo ok. Então, vamos lá. Opa! Agnes de Paranaguá, no Paraná. Agnes, um beijão para você e para todo mundo do Paraná que está assistindo a gente. Beatriz de Niterói. Olha aí, Beatriz. Rio de Janeiro aí pertinho, hein? Já foi lá na
Bienal do Livro, sábado a gente está lá. E a Mirela de Maceió, do Caribe brasileiro. Mirela, um cheiro para você. Bora lá? Então, voltando aqui depois dos cheiros. Anotou tudo até aqui, né? Bom, agora que a gente já sabe que para falar de repouso ou de movimento, a gente precisa definir um referencial. E que quando a gente está falando de movimento e quer definir qual é a trajetória também depende do referencial, a gente precisa entender a diferença entre posição e deslocamento. Posição é uma localização. Anote isso aí. Posição é sinônimo de localização. Já deslocamento, muito cuidado. O deslocamento, ele nos dá uma diferença entre posições. Você tem uma posição no início, você tem uma posição no final, e aí você vai ter um deslocamento com uma diferença entre essas posições. A gente pode representar o deslocamento com uma seta. Uma seta que tem origem na posição inicial e que tem uma extremidade na posição final. É exatamente por isso que deslocamento é uma grandeza vetorial. Ela é representada com um módulo, uma direção e um sentido. O módulo diz quanto de deslocamento. E aí você tem que ter uma quantidade e uma unidade. 10 metros, 500 metros, 5 centímetros, 20 quilômetros. Perceba que você sempre tem uma quantidade seguida de unidade. Outra coisa, direção. Direção é sempre uma linha, é um eixo. Então a direção pode ser horizontal, pode ser vertical, pode ser oblíqua. Você pode ter uma direção norte-sul, uma direção leste-oeste. Podem ser direções paralelas, podem ser direções perpendiculares. Direção é sempre linha. Sentido é a orientação dessa linha. Eu tenho uma linha vertical e o sentido pode ser de baixo para cima. Ou o sentido pode ser de cima para baixo. Eu tenho uma linha horizontal e ela pode ser da sua esquerda para a sua direita, da sua direita para a sua esquerda. Então, muita atenção e cuidado com isso. A linha representa a direção. A orientação dessa linha nos fala sobre o sentido do vetor. Toda grandeza que necessita de módulo, direção e de sentido é chamada de grandeza vetorial. O deslocamento é uma grandeza vetorial, porque ele precisa de módulo, direção e sentido. Contudo, quando a gente está estudando cinemática escalar, a gente vai trabalhar com os movimentos retilíneos. Neste caso em particular, a gente pode considerar o deslocamento como uma grandeza escalar. Porque já que ele está numa linha, eu não preciso mais de uma seta para representá-lo. Basta só que eu adote uma orientação. Digamos que para a sua direita seja positivo. Então, todo deslocamento que aconteça para a direita vai ser considerado positivo, todo deslocamento que aconteça para a esquerda vai ser negativo. E aí só tem essas duas possibilidades, eu não preciso do vetor. Lembre, em física, quando a gente está falando de movimento, o sinal positivo para deslocamento indica a favor da orientação da trajetória. Anote isso aí. O sinal positivo no deslocamento significa orientado de acordo com a trajetória ou a favor da orientação da trajetória. O sinal negativo para deslocamento indica orientação contrária à trajetória. É como se você estivesse andando na contramão. Anotou isso aí? Então já sabe, deslocamento positivo é movimento a favor da trajetória. Movimento chamado de progressivo. Movimento com deslocamento negativo é movimento contrário à orientação da trajetória. É movimento retrógrado. Anote isso aí. Deslocamento positivo, movimento progressivo. Deslocamento negativo, movimento retrógrado. Anotou? Outra coisa que a gente precisa entender é a diferença entre instante
e intervalo de tempo. O instante é o momento. Por exemplo, se eu olhar aqui no meu relógio fictício agora que horas são, provavelmente eu não vou estar enganado se eu disser que são 8 horas e 20 minutos. 8 horas e 20 minutos é o momento em que nós nos encontramos. Então, esse momento é um instante. Se eu considerar a hora que começamos a falar aqui, nós já temos cerca de 25 minutos de transmissão, desde o momento que começamos o esquenta até aqui. Então, essa duração é o que a gente chama de intervalo de tempo. Então, instante é um momento. Intervalo de tempo é uma duração. Anote isso aí. Instante é um intervalo, instante é um momento. Intervalo é uma duração. A unidade de instante e a unidade de intervalo são iguais. Então, você pode ter instante em segundos, o intervalo vai estar em segundos, um instante em minutos, o intervalo vai estar em minutos. Tranquilo? Muito cuidado com uma coisa que é importante, vai? Presta atenção. Quando a gente fala de instante, o instante pode ser negativo. O intervalo de tempo, nunca. De novo, o instante pode ser negativo. O intervalo de tempo, nunca. Anote isso aí. Quando você marca um compromisso, digamos, marquei aqui que a gente ia começar a live às 8 horas e às 8 horas em ponto a gente começou. Só que eu cheguei aqui para poder passar tudo, conversar com o time, olhar todas as coisas, me familiarizar com o estúdio, que é um estúdio novo, a gente tem mais recursos esse ano. Aí o que a gente fez? Eu cheguei antes do horário da live. Como é que eu posiciono esse momento em relação ao momento em que começaríamos a live? Como é que eu vou anotar num cálculo, dizer que eu cheguei 1 hora antes do início da live? É aí que entra o sinal negativo. O sinal de menos, quando a gente está usando instante no tempo, significa antes. Então, se, por exemplo, um corpo, no instante menos 15 segundos, está em uma determinada posição, ele ocupou essa posição 15 segundos antes do início da contagem do tempo. Instante negativo quer dizer antes do início da contagem do tempo. Agora, como o tempo, pelo menos para a física que a gente usa aqui como física clássica, como ele sempre passa com uma única orientação do passado para o futuro, então intervalos de tempo são necessariamente positivos. Anote isso aí, intervalo de tempo é necessariamente positivo. Ok, anotou? Começaram a chegar perguntas, então vamos dar uma olhada aqui. Olha só que legal. Apertou aqui, aparece uma telinha para mim. Olha só. Quem mandou aqui foi o Salmir Júnior. Ele mandou pelo Facebook e disse: como pode cair questões de trajetória na prova do Enem? Muito bacana essa pergunta. Lembra, a prova do Enem, ela é baseada em competências e habilidades. Provavelmente, se você já vem estudando para a prova do Enem, você já ouviu muito esses nomes. Habilidade e competência. Habilidade é um saber fazer. Ele é específico e aí você tem que ter esse saber fazer para responder a questão. Competência é um conjunto de atividades, um conjunto de habilidades que permitem a você soluções de problemas. Então, quando você, por exemplo, é um jogador de futebol, você tem que ter uma habilidade para controlar a bola, tem que ter habilidade para chutar a bola, tem que ter habilidade para conduzir a bola, tem que ter habilidade para poder reconhecer espacialmente as coisas. Todo esse conjunto de habilidades torna você um jogador mais ou menos competente. Então, quando você tem um conjunto de habilidades, você desenvolve competências para resolver problemas. No exemplo do jogador de futebol, para jogar bem o futebol. Como a prova é uma prova que vai testar se você desenvolveu habilidades, não se você aprendeu conteúdos, muita atenção com essa diferença.
Você pode até saber de memória o que significa algo, mas você não consegue ressignificar um problema a partir desse algo. Então você não desenvolveu a competência que o Enem tanto quer saber da prova. Então, para ser objetivo na resposta, como é que pode cair uma questão de trajetória? Ele pode, por exemplo, colocar uma foto ou colocar uma charge em que mostra personagens discutindo sobre o determinado movimento de um corpo. Imagina que tem comunicação entre pessoas que estão observando o mesmo movimento de dentro ou de fora de um carro. Como a gente falou, alguém arremessando alguma coisa para cima e ele quer discutir que tipo de trajetória o corpo tem. E aí já vai uma coisa, que tipo de trajetória o corpo tem? Não. Que tipo de trajetória o corpo tem para um dado referencial. Então ele pode te apresentar um texto, por exemplo, em que nesse texto vai descrevendo o movimento de um corpo a partir do ponto de vista de alguém. Imagina que ele tira um texto de um narrador de um livro qualquer, comentando sobre o que ele foi observando enquanto estava numa viagem dentro de um determinado veículo. E aí ele pede para você dizer as mesmas coisas que foram vistas por quem estava em movimento dentro do veículo a partir de um outro ponto de vista. Por exemplo, de alguém que estava parado fazendo uma pescaria e observou o carro em movimento. Então ele pode pedir para que você dê interpretações a partir de referenciais diferentes. Isso a partir de uma charge, a partir de um texto retirado de jornal, a partir de um fragmento de texto de livro. Porque normalmente, para as construções das questões, você vai ter um texto de apoio, um comando e as alternativas. Esse comando da questão diz o que você tem que fazer, mas ele é sempre baseado no texto de apoio que vem um pouco antes. Ok? Mais uma pergunta aqui. O Renan Matos, ele também mandou pelo Facebook. Ondas eletromagnéticas caem muito no Enem? Renan, a gente vai falar sobre os top 5 temas ao longo das nossas 5 lives. Ondas eletromagnéticas, em particular, elas podem aparecer em questões que falam sobre fenômenos ondulatórios. Muita atenção com isso. A primeira habilidade do Enem fala sobre reconhecer características ou propriedades de fenômenos ondulatórios e relacioná-los aos seus diversos aspectos no cotidiano. Então, por exemplo, para que você me escute agora, eu produzo uma onda mecânica. As minhas pregas vocais vibram e aí produzem uma interrupção na passagem de ar e numa dada frequência isso vai movimentando as moléculas de ar fora da minha boca. Só que isso chega num captador que é o microfone. E ele tem uma película que ao receber o aumento de pressão da camada de ar, faz essa película vibrar e provoca uma indução eletromagnética que vai gerar uma corrente que tem uma dada frequência. Isso vai ser transmitido através de uma antena que gera uma onda eletromagnética que vai para uma outra antena receptora e o sinal vai ser convertido, blá, 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 até chegar no seu fone de ouvido aí do outro lado. Então, para que haja essa comunicação, existem diversas ondas que estão sendo transformadas e que têm características que podem ser identificadas. E uma das principais características que pode ser discutida é a frequência. Então, eu posso falar, por exemplo, sobre o que acontece com a frequência das ondas que estão sendo geradas da minha boca e estão sendo comunicadas para você. Eu posso falar sobre fenômenos como ressonância, em que há um transporte de energia que troca a energia entre dois sistemas que têm oscilações com frequências iguais. Eu posso falar sobre, por exemplo, o que acontece no micro-ondas na sua cozinha, quando você coloca o alimento e liga o aparelho. Ali, ondas eletromagnéticas que têm uma frequência semelhante à frequência da molécula de água, conseguem transmitir energia para o alimento, porque fazem com que as moléculas aumentem a amplitude de oscilação
já que tem frequências semelhantes. É o fenômeno da ressonância. Ondas eletromagnéticas vão aparecer na prova dentro de fenômenos ondulatórios. Então, se você me perguntasse, Ives, o que é que eu estudo? Aí eu diria para você, estude fenômenos ondulatórios. E aí, dentro desses fenômenos, reflexão, refração, difração, polarização, interferência, ressonância, tudo isso você pode entender o que acontece com as ondas mecânicas e com as ondas eletromagnéticas. Mas o que você deve se concentrar é nos fenômenos ondulatórios. A gente vai voltar com uma live para falar sobre isso, tranquilo? Olha só, mais cheiro chegando. Adriane de Belém do Pará. Eita, que agora eu me lembrei que eu tive lá e comi um filhote, né? O nome de um peixe famoso que tem aí. Oh, que coisa gostosa. Fui lá no Mercadão, lá do Ver o Peso, não é isso, Adriane? Muito bom, pessoal, muito alegre, muito animado, muito receptivo, adorei. O Michael é de Morrinhos, no Ceará. Michael, não conheço Morrinhos, mas se é do Ceará, eu tenho certeza que só tem gente boa. Um abraço para você, meu querido. E tem mais o Murilo de Tocantins. Rapaz, a gente está no Brasil inteiro, olha aí, de todo lado está chegando gente, mandando abraço, mandando cheiro. Vai chamando a galera para vir para cá, vai mandando pergunta, deixa eu ver se chegou mais algum aqui. Olha só, qual é a diferença entre volt e ampere? A nossa segunda live, essa chegou aqui agora, a nossa segunda live vai ser só para falar sobre eletrodinâmica, mas eu vou dar um pequeno spoiler aqui, tá joia? Quando a gente fala de volt, a gente está falando de tensão elétrica, de diferença de potencial. Quando a gente fala de ampere, a gente está falando de intensidade de corrente elétrica. Normalmente as pessoas sentem dificuldade para visualizar o que seria isso. E aí eu gosto de fazer uma analogia, que como toda analogia tem as suas restrições, mas eu gostaria de fazer uma analogia usando água. Imagina que aqui tem, olha só, usa a imaginação, aqui eu tenho um cano, e esse cano transparente permite que você veja o que tem dentro. Imagina que eu tenho um pouco de água dentro desse cano e eu coloco algumas gotinhas de corante. Você consegue ver as gotinhas. Se eu saculejar esse cano, você vai ver essas bolinhas coloridas se movimentando de forma turbulenta. Enquanto eu não inclino o cano, as gotinhas vão para lá, vão para cá de forma desordenada. Mas na hora que eu inclino esse cano, ainda que as gotinhas estejam em movimento meio que turbulento, elas vão se deslocar e vão da parte de maior potencial gravitacional para a parte de menor potencial gravitacional. Sempre que eu inclino o cano, o líquido dentro dele vai escoar da parte mais alta para a parte mais baixa. Então essa diferença de potencial gravitacional produz esse movimento em que eu tenho um fluxo com um sentido único. Quando eu meço essa inclinação, eu associo ela à diferença de potencial gravitacional. Quando eu meço o fluxo de água, quanto está passando de água, eu posso associar isso com uma corrente. Então, se a gente imaginar que a gente consegue criar uma rampa elétrica, uma diferença de potencial elétrico, isso produz um movimento, um fluxo dos portadores de carga elétrica. Dentro dos condutores metálicos, esses portadores são os elétrons. E aí, esses elétrons se deslocando, eu posso saber quanto de carga está atravessando uma determinada região do condutor. E aí eu associo a taxa de passagem de carga, quanto de carga por tempo, um valor que a gente chama de intensidade de corrente. Essa intensidade de corrente é dada em ampere. Essa diferença de potencial que possibilita o aparecimento dessa corrente é dado em volts. E a gente ainda pode comparar a DDP com a corrente e definir a chamada resistência elétrica, que no sistema internacional é dado em ohms. E aí a gente vai falar muito mais sobre isso na próxima live, mas aí já foi um spoiler atendendo aos pedidos. Olha só, mais interações chegando. Opa, tem gente agora que fala do
Vamos lá? É o Leonardo Fernandes, grande Léo. O Léo está dizendo aqui, a aceleração ou desaceleração se eu mudar a direção da velocidade? Léo, show de bola a sua pergunta. Aceleração é uma grandeza física que mede a taxa de variação da velocidade. Para que exista aceleração, a velocidade precisa mudar. E a velocidade é uma grandeza vetorial. E por ser uma grandeza vetorial, tem módulo, tem direção e tem sentido. Logo, se eu mudo o módulo, eu mudei a velocidade, tem aceleração. Se eu mudo a direção, e aí basta só eu, por exemplo, girar aqui a direção do veículo ou mudar a inclinação do meu corpo durante um determinado movimento. Se eu mudo de direção, eu mudo a velocidade. Então tem aceleração. Se eu mudo o sentido, eu estou indo e depois eu volto, eu mudo a velocidade. Então tem aceleração. Então para que haja aceleração, basta que haja mudança no módulo, ou na direção, ou no sentido da velocidade. Tranquilo? Tem mais aqui, também lá do YouTube. A Adriane, o que é curto-circuito? Mais um spoiler da próxima live, mas vamos lá. A ideia hoje é exatamente essa, que você bombardeia aí fazendo as perguntas, você manda a pergunta daí e eu respondo. Inicialmente eu tinha pensado em a gente discutir mais mecânica, mas aqui é você quem decide. Está com dúvida? Curto-circuito, vamos lá. Sempre que você, dentro de um circuito elétrico, tiver um caminho entre dois pontos e esse caminho não oferecer, atenção, não oferecer resistência à passagem de corrente, a corrente elétrica vai desviar e passar por esse caminho. Então, quando você une dois pontos de um circuito através de um condutor sem resistência, você desvia a passagem de corrente por esse condutor. É o que a gente chama na eletrotécnica de jump. É como se você desse um pulo. E aí, quando você dá esse pulo, você encurta o circuito. Você torna o caminho menor. É como se fosse um atalho para passagem de corrente. Muita gente se confunde, porque a maioria das coisas no dia a dia, quando a gente fala em curto-circuito, a gente tem sempre uma situação em que o aparelho acaba danificado. Tipo, você tem lá um fio desencapado, você não cuidou do aparelho, quando você liga na tomada, naquele ponto ali, dá uma explosão e pei, danificou o seu aparelho. O que é que aconteceu ali? Você pegou dois condutores que deveriam estar, por alguma razão, separados e estavam juntos, e a passagem de corrente fez com que, como não tinha uma resistência grande, houvesse um aumento de corrente elétrica e, com isso, provocasse um aquecimento. E aí esse aquecimento é que provoca o dano no aparelho. Curto-circuito, neste sentido da palavra, é um erro no circuito, é um dano no circuito que provoca uma passagem excessiva de corrente e um superaquecimento. Mas a ideia de curto-circuito é uma ideia de um jump, uma ligação que muda o caminho da corrente elétrica. Na próxima live a gente traz uns exemplos bem bacanas e vai ficar ainda melhor de entender, tá bom? Tem mais, a produção está aqui no meu ouvido dizendo, tem mais. Vamos ver aqui. Priscila, olha só a pergunta de ondas, né? A Priscila pergunta, como ocorre polarização? Primeira coisa, Priscila, um golinho d'água, um brinde a você e sua dúvida. Quando você fala de polarização, você está falando de seleção. Você está selecionando uma direção de vibração de uma onda. Imagina que você tem uma corda esticada. E aí você começa a vibrar de um lado da corda para cima e para baixo. E isso vai criar um pulso que vai se propagar de um lado para o outro na corda. Perceba que o pulso se propaga de um lado para o outro, na horizontal, mas a corda vibra de cima para baixo. Esse tipo de onda é chamado de onda transversal, em que a vibração é perpendicular à propagação.
Se você pega uma corda e vibra ela, ora para cima, ora para um lado, ora para cima, ora para o lado, você vai ter uma onda, vai fazer isso aqui e vai fazer isso aqui, ó. Então, o que acontece? Você vai ter várias linhas de vibração. Se no caminho dessa corda você coloca, por exemplo, uma cadeira, e aí você tem aqui as pernas da cadeira, a corda está aqui no meio, a corda vibra para cima e para baixo e consegue passar pelas pernas da cadeira. Mas se ela vibra para um lado e para o outro, as pernas da cadeira bloqueiam essa vibração. Então as pernas fazem um papel de seletor. Eu seleciono apenas a vibração que passa vibrando paralela às linhas da perna da cadeira. E eu não permito a passagem do que está perpendicular. Então essa onda que vem antes da cadeira tem uma única direção de propagação depois que passa pela cadeira. Então essa onda aqui foi polarizada e as pernas da cadeira fazem o papel de polarizador. Então sempre que eu tiver uma onda polarizada, eu passei por um polarizador que selecionou uma única direção na vibração. Uma coisa que é importante que vocês anotem é que a polarização só acontece para ondas transversais. A luz é uma onda transversal, então eu posso ter luz polarizada. O som é uma onda que é... Desculpa, pessoal, é porque eu acabei de engolir saliva errado. É uma onda longitudinal e, por conta disso, ela não consegue ser polarizada. Então, só há polarização em ondas transversais. Anote isso aí, spoiler da aula sobre ondulatória, mas aqui quem manda é você. Por falar em aula, lembrar, anote aí, hein? Semana que vem tem o desbugador da matemática, Rafael Procópio, com a sua mão santa, trazendo aqui para vocês tudo o que você precisa saber sobre matemática para o Enem. Imperdível. Opa! O Guilherme no Facebook fez uma pergunta aqui, que é: lei da conservação do momento. Qual é a probabilidade de cair em uma prova do Enem? Conservação, em particular, do momento, foi cobrado em prova PPL até aqui. Não é um dos conteúdos mais cobrados, Guilherme. Isso não significa que não vá cair. Tá? Eu não tenho essa capacidade de dizer o que cai ou o que não cai. Se fosse para dizer assim, Ives, entre estudar conservação de momento e conservação de energia, aí eu diria que conservação de energia tem mais probabilidade de cair, eu estudaria mais. Mas a conservação de momento apareceu numa questão simples, em que tinha lá um astronauta, e aí esse astronauta tinha uma determinada peça que se soltava, que ele empurrava e se deslocava. O astronauta para um lado, a peça para o outro. Esse tipo de problema é um problema clássico, que pode aparecer, por exemplo, com a explosão de uma granada, que pode aparecer com dois patinadores que empurram um ao outro, que pode aparecer com alguém disparando uma arma e sentindo o coice ou o retorno da arma. Em todas essas situações, você vai sempre pensar, se inicialmente estava parado, aquela parte da massa que for maior vai se propagar com a velocidade menor. E aquela parte da massa que for menor vai se propagar com a velocidade maior. Então, quando você tiver massas que se separam a partir do repouso, quem tem maior massa terá menor velocidade, quem tem menor massa terá maior velocidade. Eu tenho aí, então, que a relação entre a massa e a velocidade é uma relação de inversa proporcionalidade. Mas tem muitos outros processos que podem aparecer, como uma explosão de algo que está em movimento, ou algumas situações em que você tenha, por exemplo, a conservação de movimento quando a gente está falando em movimento de rotação. Eu não sei se vocês já perceberam, mas quando você tem, por exemplo, aquelas apresentações de bailarinas no gelo, quando elas começam a girar, elas estão com os braços abertos e elas vão fechando os braços, e à medida que diminuem a separação entre a extremidade e o eixo de rotação, elas giram cada vez mais rápido. Na hora de parar o movimento, elas abrem os braços para diminuir a velocidade. Então, quanto maior for o afastamento para o eixo de rotação, menor é a velocidade angular.
À medida que eu diminuo esse afastamento da massa, eu tenho um aumento da velocidade angular. Pode aparecer alguma coisa mostrando, por exemplo, esse movimento de peão da dança. Tem mais dúvidas chegando. Um beijo pro Peter, do YouTube. Opa, vai cursar física? Valeu, Peter. Hashtag tamo junto, hein? Me procura depois pra gente trocar umas ideias sobre o curso de física. Diz aí se é licenciatura ou bacharelado, ou se você já vai direto para uma área da física que hoje em dia tem ganho muito espaço, que é a física médica. Dá uma procurada. Se você gosta de física, é uma oportunidade bacana, hein? Física médica. Tem mais aqui, ó. Pessoal, vai mandando, vai dizendo o que você quer. O pessoal da produção tá mandando aqui no ouvido, tá mandando aqui. E olha, a gente responde. Por exemplo, Nicolas Santos. Qual a diferença entre direção e sentido? Alguma dica? Muito fácil, Nicolas. Muito fácil. Quando você fala de direção, você está falando de linha. Direção é horizontal, vertical, paralela, transversal. Quando você está falando de sentido, você está sempre dizendo de onde para onde. Então, quando você diz para a direita, sentido. Quando você diz vertical, direção. Quando você diz para dentro, sentido. Se você está dizendo para onde, é uma orientação. Então, você tem um sentido. Tá bom? Então, direção é linha, sentido é a orientação dessa linha. Olha só. Professor, repete a frase da grandeza. Nossa, que frase da grandeza? Em que momento eu falei sobre essa frase da grandeza? Você quer saber o que é grandeza vetorial, grandeza escalar? Grandeza vetorial é aquela que você precisa dizer módulo, direção e sentido. Você tem que dizer quanto, em que linha e para onde. Aí você tem uma grandeza vetorial. E o Michael perguntou como cinemática pode cair no Enem. Opa, e aí se a gente fala de como a cinemática pode cair no Enem, aí a gente pode então abrir a nossa tela aqui para falar alguma coisa sobre isso. A gente pode ir para a tela ou eu posso simplesmente falar aqui com vocês. Quando a gente fala de cinemática, a gente está falando do estudo matemático. Então, olha só, apareceu aqui para mim. Eita, eita, piscou, piscou, calmou. Isso. Cinemática escalar. Pense no que tem mais chance de cair na prova do Enem sobre cinemática. Velocidade. Talvez uma coisa super simples. Deixa eu voltar uma tela aqui para a tela em branco. A cinemática escalar, como é que ela aparece? Bom, deixa eu fazer aqui ligar aqui a caneta. A cinemática escalar, ela vai aparecer com velocidade. E o que é velocidade? Velocidade nada mais é do que a taxa que mede a rapidez do movimento. Então, quando você diz que uma velocidade média de um carro é de 50 km por hora, esse por indica para cada. Então, eu estou dizendo que, em média, para cada 1 hora, eu me desloco 50 km. Quando eu digo que a velocidade é de 10 metros por segundo, então eu estou falando que vale para cada 1 segundo o deslocamento de 10 metros. Então, se a questão falar sobre velocidade, basta que você compare deslocamento com intervalo de tempo. Ives, mas e se cair uma questão sobre aceleração? Aí a aceleração está associada à mudança na velocidade. Você vai medir quão rápido é essa mudança. Isso é a aceleração média. E atenção, você pode ter uma mudança na direção, que a gente até já fez uma pergunta antes. Tranquilo? Então, muita atenção, pode cair falando de velocidade, pode cair falando de aceleração, pode ter uma análise gráfica, mas aí a análise gráfica a gente vai ter uma live só falando sobre casos de análise gráfica. Segura aí que eu vou dar depois, e aí eu vou usar aqui na tela com calma. Então, vê só. Hoje, a gente está nessa live de responder perguntas, eu vou trazer também as perguntas que o pessoal já falou,
Eu não vou usar aqui a tela, porque aí usar a tela eu ia fazer alguns cálculos e algumas anotações. Hoje a nossa primeira live é uma live de bate-papo. Então eu vou responder tudo aquilo que eu puder responder sem precisar fazer cálculo. Para mostrar que a gente pode estudar física sem precisar de cálculo, tá bom? Então acompanha aqui, deixa eu ver se tem mais algumas perguntas. Opa! Sim, tranquilo. A Letícia perguntou, Ives, você está falando muito sobre cinemática, mas e quando é que entra força nessa história? Aí, ó, legal, vou até dar um close aqui para falar com a Letícia. Letícia, muito importante. A força é um agente físico de interação entre corpos. Ela está associada à mudança na velocidade, no caso a produção de aceleração do corpo, ao equilíbrio do corpo ou à deformação dele. Mas sempre lembre, força sempre aparece em pares, porque é sempre uma interação. A faz força em B, então B faz força em A. Newton descreveu isso através da famosa terceira lei, em que ele diz que a toda ação corresponde uma reação de mesmo módulo, direção e com sentido oposto. Então, se A faz uma força em B, B responde com uma força em A, sempre em pares, que tem a mesma orientação, mesma direção, só que sentidos contrários com a mesma intensidade. Então, falou de força, lembra que é interação. Alguém faz, alguém sofre. Só existe uma força agindo quando alguém fez essa força e alguém está sofrendo essa força. Tranquilo? Muito importante. Quando a gente fala de forças, é importante que a gente lembre que a força de atração gravitacional, que a gente normalmente chama só de peso, mas cuidado, peso é força de atração gravitacional. Mas nem toda força de atração gravitacional é peso. Por exemplo, agora, a minha massa está atraindo, por exemplo, a massa dessa câmera para quem eu estou falando. Há uma força de atração gravitacional, mas essa força não é uma força-peso. Eu estou sendo atraído pelo planeta, por uma força de atração gravitacional. Esta força é força-peso. Então, cuidado. Quando eu estou falando de força-peso, eu estou me referindo à interação de um corpo com um planeta. E aí, lembra, todo peso é força de atração gravitacional, mas nem toda força de atração gravitacional é peso. Muito cuidado, que isso poderia ser uma questão linda para a prova do Enem. Outra coisa que é preciso ter cuidado, a força de contato, a força de compressão normal. Eu agora estou pisando o solo do estúdio, então eu estou comprimindo o solo com uma força, e essa força é chamada força de compressão normal. Como os livros muitas vezes chamam força de reação normal, o estudante pensa, nossa, reação ao quê? Se tem ação e tem reação, então qual é a força que eu estou aplicando no solo? Erradamente, muita gente pensa que é a força-peso. Cuidado. A força que eu estou aplicando no solo é a força de compressão normal. A força-peso que a Terra faz em mim, eu não aplico no solo. A reação da força que a Terra faz em mim, eu aplico no centro da Terra. A força de contato é uma força normal. A reação normal não é uma reação à força-peso. Por favor, muito cuidado com isso. Tanto que quando você tem um plano inclinado, a força normal forma 90 graus com o plano e a força-peso é vertical para baixo. Elas não têm orientações contrárias. E para ser par de ação-reação, necessariamente você tem que ter mesma direção e sentidos opostos. Então, delete da sua mente o nome reação normal. E esqueça isso. Anote agora força de compressão normal. E aí você vai lembrar que sempre que dois corpos estão se empurrando agora, estou empurrando essa base, tem compressão normal. Meu dedo está apoiando e empurrando a minha mão, tem compressão normal. Sempre que dois corpos estão comprimindo um ao outro, existe compressão normal. E o nome normal quer dizer perpendicular. Significa que a força é perpendicular ao apoio. A força de compressão normal forma 90 graus com o apoio. Muita atenção com isso. A força de tração, seja numa corda, seja num fio,
Ela é uma força que ela é sempre paralela a esse fio e que tem sentido sempre puxando. A compressão normal está sempre empurrando e a tração está sempre puxando. Quando você tem um fio que pode se distender como um fio elástico, ou que você tem um metal enrolado de forma helicoidal, uma mola, existe uma proporcionalidade entre o tamanho que variou essa mola, ou comprimindo ou distendendo, e a força necessária para produzir essa variação no comprimento. É a famosa lei de Hooke, que diz que a força que eu preciso aplicar num corpo para deformar a mola é proporcional à deformação que eu provoco nela. Então, se eu pego a mola e estico 10 centímetros, e para isso eu preciso de uma força de 50 newtons, para distendê-la de 20 centímetros, que é o dobro, eu vou precisar de uma força 2 vezes maior, 2 vezes 50, 100 newtons. Então, a lei de Hooke fala da proporcionalidade entre a força elástica e a deformação da mola. E aí, se a gente fala de proporcionalidade, existe uma constante de proporcionalidade, que é chamada constante elástica da mola. A força de atrito, atenção, muito cuidado, muita gente erra. A força de atrito é uma força que é sempre tangente ao plano e que se opõe, cuidado agora, ao escorregamento ou à tendência de escorregamento entre os corpos que estão em contato. Muito cuidado, não é oposto ao movimento, é oposto ao escorregamento. Imagina que eu estou caminhando aqui no chão. Como é que está o atrito no meu pé? Se eu colocasse aqui o meu pé para representar aí aqui o chão, quando o meu pé pisa o chão, ele empurra o chão para trás. Se tem atrito e meu pé não escorrega, o atrito segura o meu pé, empurrando ele para frente. Então, no meu pé, o atrito para que o pé não escorregue está apontando para o mesmo lado do movimento do meu corpo. Então, delete da sua memória essa história de que atrito se opõe ao movimento. O atrito se opõe ao escorregamento entre as faces que estão em contato ou à tendência de escorregamento quando o atrito é estático. O atrito é estático quando os corpos não escorregam uns sobre os outros. E o atrito é cinético ou dinâmico quando os corpos escorregam uns sobre os outros. Deixa eu ver se já tem mais alguma pergunta. Quem tiver pergunta, vai mandando aí, que a produção já manda direto para cá. Só um minuto. Opa! A Adriane está perguntando aqui pelo YouTube. Movimento circular. Eita, falou em movimento circular, tem gente que treme, né? Sei como é. Movimento circular. Tem possibilidade de cair esse ano? De novo. Não tem como eu garantir a você o que cai ou o que não cai. Eu posso falar o que caiu mais ou o que caiu menos. Eu posso ter certeza sobre o passado e tirar algumas conclusões probabilísticas sobre o futuro, mas eu não posso garantir isso cai, isso não cai, tá bom? Até porque eu digo aqui, ó, não cai, aí cai uma questão, você vem aqui me matar porque perdeu uma questão porque eu disse que não cairia. Movimento circular, dentro do conjunto de assuntos da cinemática, não é dos assuntos mais cobrados na prova até aqui. Mas já tivemos várias questões sobre movimento circular, como, por exemplo, questões que falavam de bicicleta. Questões de bicicleta são bem interessantes porque elas falam sobre acoplamento de polias. E aí você tem ali uma transmissão de movimento circular. Sempre que essa transmissão for a partir de um eixo comum, essa transmissão é chamada de coaxial. Por exemplo, o pedal da bicicleta está no eixo junto com a coroa. Quando eu pedalo, giro a coroa junto. Então essa transmissão é coaxial. Quando a ligação acontece porque as engrenagens estão conectadas diretamente ou por uma corrente ou correia, a gente diz que a transmissão é chamada de periférica e cada um desses casos tem uma dinâmica diferente para poder relacionar as grandezas, mas aí é top 5 depois que a gente pode falar sobre as equações. Então a parte de equação vai ficar para as próximas slides. Hoje a ideia é sempre compreender o que está por trás sem precisar fazer cálculo. Então sempre que você tiver uma transmissão em que é o eixo que está transmitindo, a gente tem uma transmissão coaxial. Sempre que for um contato pela periferia, a transmissão é periférica.
E aí transmissão de movimento circular pode aparecer na bicicleta, pode aparecer no seu portão elétrico em casa, pode aparecer nas engrenagens de um relógio, pode aparecer nas marchas de um veículo. Aquela coisa de passar a marcha no carro nada mais é do que trocar uma engrenagem que faz rodar um eixo, que é o eixo que está ligado lá com o pneu, mais ou menos vezes por segundo. Então é uma transmissão de movimento entre os pistões do motor, uma peça chamada de virabrequim e o eixo das rodas. Tudo isso poderia ser tema na prova do Enem. Já foi cobrado uma questão na prova do Enem em que você tinha polias conectadas para cortar carne. Já foi cobrado na prova do Enem uma questão que falava sobre um metrô ligando São Paulo a Rio, que era um projeto que nunca saiu do papel. Pelo menos o projeto. O dinheiro dele ninguém sabe, né? Deixa eu ver aqui se tem mais perguntas. Vão mandando as perguntas, hein? Opa, pera aí. Nossa, tem gente do Espírito Santo, Nova Iguaçu, diz de novo, Piracicaba, isso é São Paulo, né? Caramba, a produção está dizendo que são caravanas, menino. Ai, minha amiga de auditório, me senti agora o Silvio Santos, uma caravana assistindo. Um abraço para toda essa galera do Brasil que está assistindo a gente. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Já aqui há mais de 1 hora falando sobre física, sem escrever uma única fórmula. Vê que legal. Olha só. Tem aqui... A Cláudia perguntou pelo Facebook quando é que o cada mola se torna negativo na lei de Hooke. Atenção, pergunta importante. Cláudia, o cada mola não fica negativo, não. O sinal de negativo está falando que a força elástica se opõe à deformação da mola. Diz de novo, Ives. Quando aparece o sinal de menos, e ele só vai aparecer quando você está tratando vetorialmente a lei de Hooke, o sinal de menos indica que a força elástica se opõe à deformação. Você já tentou esticar uma mola? Quando você tenta esticar a mola, o que é que acontece? A mola faz uma força contrária, tentando trazer, tentando restituir a forma original. Se você comprime a mola empurra de volta para tentar ter a sua forma original restaurada. Então a força elástica é uma força restauradora. Se a mola se distende, ou seja, se desloca para um lado, a força elástica aponta para o outro. Por isso o sinal de menos, quando a gente está falando vetorialmente. O sinal de menos é da expressão e não do K, tá bom? Muito importante sua pergunta, obrigado. Como eletrostática pode cair no Enem? De novo, spoiler da próxima live, mas não tem problema não. Imagina que de repente tem uma foto, aquela típica do meme que tem alguém segurando em algum lugar e os cabelos arrepiados. Aquilo ali é um efeito de eletrização. Um efeito que está relacionado ao fato de que cargas elétricas em excesso no seu corpo repelem umas às outras. E por conta disso buscam as extremidades do corpo, porque o nosso corpo conduz carga elétrica, e quando chegam nos cabelos, que tem pouca massa, conseguem, dependendo da quantidade de carga, fazer força suficiente para despentear o cabelo. Principalmente se você tiver um cabelo bem seco e com a fibra fina. E aí o cabelo começa a arrepiar. Esse é um efeito de eletrização. Então poderia cair na prova falando sobre isso. Mas você consegue isso também com uma caneta plástica, atritando sobre um tecido e aproximando de pedacinhos de papel. Você ali vai ter também um fenômeno de eletrostática. Você pode pegar um canudo e um guardanapo, esfregar o guardanapo no canudo. Se você estiver num ambiente seco, você pode encostar e você vai perceber que o canudo gruda na parede. Você pode também sofrer pequenos choques, por exemplo, se você estiver passeando num carpete daqueles bem felpudos, descalço, e começar a brincar com o carpete, atritando o pé nele e encostar em alguém que está fora do carpete. Para isso acontecer, é melhor que o ambiente esteja seco. Perceberam que de propósito eu falei várias coisas em ambiente seco, 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 seco? Por que ambiente seco? Em ambientes secos, corpos que estão eletrizados perdem menos carga para o ar. O ar seco
é melhor isolante elétrico do que o ar úmido. Então, em ambientes secos, as cargas adquiridas pelos corpos permanecem nos corpos. Em ambientes úmidos, parte dessa carga se espalha pelo ar. É por isso que em lugares secos como Brasília, na época de seca, você consegue atritar o corpo simplesmente por se deslocar no ar. O fato de você estar andando faz com que o atrito comece a carregar o seu corpo. Como o ar à sua volta lhe isola, se você toca em alguma coisa metálica, você pode descarregar e tomar o choque. Em ambientes muito secos, às vezes você toma choque quando pega na fechadura da porta ou na porta de um veículo, como um carro, por exemplo. Tá? Isso tudo porque em ambientes secos você se mantém eletrizado por mais tempo. Opa! Tem mais gente de São Paulo, deixa eu ver de onde é agora. Ourinhos. E tem também, produção, aumenta só um pouquinho o volume, que eu acho que a bateria está cansando aqui. É a Natália de Pedreneirão. Nossa Senhora, de Pedreneirão. Natália, desculpa, eu não estou entendendo direito de onde você é, mas muito obrigado porque você está aqui acompanhando com a gente, tá, Natália? Um cheiro para você. Deixa eu ver aqui mais perguntas. Vão mandando as perguntas, hein? Hoje a ideia é a gente discutir o máximo de conteúdo que vocês quiserem. Max de Santana, que está querendo cursar física e está estudando. Uhul, Max, vamos embora, meu velho. Um abraço para você. Olha, a produção fez a gentileza de mandar escrito aqui, Natália. Natália de Pederneiras. Nossa, que é a coisa mais linda do mundo. Fiquei na dúvida se é Pederneiras ou Natália, que é a coisa mais linda do mundo. Mas devem ser as duas coisas. Eu não sei onde fica Pederneiras, mas se me chamar eu vou para conhecer, viu? Eu sou facinho. Chamou, eu vou. Manda mais pergunta aí, gente. Perguntaram aqui se eu posso fazer um exemplo de questão que pode cair na prova sobre cinemática. Estão perguntando isso no site. Sim, a partir da próxima live, a gente vai trazer uma coleção de questões para serem resolvidas aqui com vocês. Essas questões vão ser discutidas uma a partir das perguntas que vocês vão mandar para a gente no Trilha do Enem. Falando nisso, você que está aí no Facebook, você que está assistindo a gente no YouTube, já está cadastrado? Vai lá agora, trilhadoenem.com.br. De novo, trilhadoenem.com.br. Cadastre e manda a sua dúvida, porque a gente monta as nossas aulas em cima dessas dúvidas. Aqui a gente já está pegando algumas dúvidas ao vivo, mas lá quando você cadastra, eu recebo no meu e-mail todas as dúvidas organizadas e preparo para as próximas aulas esclarecer esses pontos que vocês vão mandar como dúvida. Então, por exemplo, me pediram uma questão, eu vou trazer na próxima aula várias questões do Enem e do Enem PPL. O PPL, para quem não sabe, é o Enem para os privados de liberdade. É a prova que é aplicada para os presidiários. Muita gente diz, essa prova é mais fácil, é mais difícil. Não caia nessa preocupação. Existe um banco de questões, um banco nacional de itens, e essas questões estão lá guardadas, e um computador aleatoriamente faz as escolhas das questões. Então, o que caiu no PPL poderia ter caído na prova dos não PPL e vice-versa. O que vem na prova do Enem poderia ter vindo na prova do PPL. A gente muitas vezes pega as questões do PPL porque nem todo mundo tem acesso a elas, tá certo? Então a gente traz para cá para vocês, para a gente resolver. A gente, a partir da próxima, que fica daqui a mais ou menos 4 semanas, a gente vai trazer um compilado de questões. A temática principal vai ser eletricidade, mas como hoje a gente discutiu mecânica, eu também vou trazer algumas questões de mecânica para a gente falar, tá bom? Além disso, mandem dúvidas sobre quaisquer conteúdos, porque teremos 5 lives até a prova. Então daqui para lá a gente tem bastante tempo para discutir. Inclusive, a gente vai trazer em primeira mão a resolução da prova aqui no dia da prova, comentando as questões mais relevantes para vocês. Mas isso é lá na frente. Por enquanto, manda a sua dúvida. trilhadoenem.com.br. E se tiver aí já no Facebook alguma dúvida, manda também, que a gente tem ainda uns 20 minutos aqui para vocês perguntarem aquilo que quiserem. Deixa eu ver se já chegou pergunta nova.
Ok. O Márcio perguntou se tem muita questão de ótica na prova do Enem. Márcio, fenômenos ondulatórios são fenômenos que envolvem as ondas sonoras, as ondas luminosas e todo tipo de onda. Então, questões de fenômenos ondulatórios podem ser questões que as pessoas dizem que são questões de ótica. Então, nós já tivemos questões envolvendo reflexão, refração, nós já tivemos questões que falavam sobre fenômenos que normalmente são estudados quando você está estudando ótica. Mas também já tivemos algumas questões de lentes. Muita atenção. A maioria das questões não trazia cálculos, ou pedia para você, por exemplo, relacionar o que acontecia com um olho e uma situação que lembrava uma câmera fotográfica. Na verdade, era um rudimento de câmera que era feito antigamente. Ele queria que você comparasse as partes do olho com o que ele estava apresentando no texto. Já caiu uma questão de lente para você calcular a distância focal dessa lente, uma aplicação bem simples. Já caiu uma questão de lente para você fazer a construção da imagem, não para você fazer, mas para você identificar que construção era correta. Mas a maioria das questões de ótica falavam sobre fenômenos ondulatórios. Reflexão da luz, refração da luz, reflexão total, muita atenção com isso, né? Uma questão bem interessante sobre a Fata Morgana, né? Que era uma reflexão que acontece em ambientes muito frios. Essa questão deixou muita gente assim encucada, né? Se talvez isso poderia ter acontecido com o iceberg que perfurou o casco do Titanic. Questão bem bacana, né? Falando sobre fenômeno ondulatório associado a ondas luminosas. Então, normalmente, quando cai uma questão de ótica, cai relacionada com fenômenos ondulatórios, com fenômenos da luz. Mas já caíram questões envolvendo lentes e vale muito a pena você dar uma revisada. Excelente pergunta, tá bom? Bora ver se tem mais alguma. Estou estranhando, ninguém perguntou nada ainda sobre calor, sobre termologia. E aí, tem alguma dúvida? Manda aí pra gente. Opa, tem um textinho pequeno. Ah, caramba! É porque estava pequenininho, mas mandaram aqui sim. Está dizendo aqui, qual a diferença do calor latente... Opa, melhoraram, aumentaram aqui o tamanho para mim. Qual a diferença de calor latente sensível em corpo, nas moléculas, como por exemplo, como esses calores estão associados aos fenômenos? Ok. Falando em calor, né, tá tendo troca de calor aqui, tá dando sede. Calor, atenção. Calor é calor. Olha só que definição maravilhosa, né? Calor é calor. Calor sensível ou calor latente é a classificação que a gente dá associada ao que acontece com o corpo que troca calor. Quando na troca de calor há uma mudança na temperatura, por exemplo, um corpo ao receber calor de uma fonte quente pode aumentar a sua temperatura. Um corpo ao ceder calor para uma fonte fria pode diminuir a sua temperatura. Neste caso, o efeito do calor é dito sensível. Calor sensível é o que está associado à mudança de temperatura. Agora, quando a troca de calor faz com que haja uma mudança na estruturação da matéria, quando o corpo muda o seu estado físico, por exemplo, passando de sólido para líquido, de líquido para estado de vapor, ou voltando de vapor para líquido, de líquido para sólido, a gente diz que o calor está associado a essa mudança, então a gente diz que o calor é latente. Se o calor produziu mudança de temperatura, a gente fala de calor sensível. Se o calor produziu mudança de estado físico, a gente diz que o calor é latente. Mas olha só esse exemplo. Imagina que eu pego esse copo com água líquida, a uma determinada temperatura, e boto um cubo de gelo aqui dentro. Quando eu coloco o gelo aqui dentro, o que é que vai acontecer? Como a temperatura do gelo é menor do que a da água líquida, a água líquida começa a ceder calor para o gelo. A água permanece líquida, só que ao perder calor para o gelo, começa a diminuir a sua temperatura.
Então eu posso calcular essa quantidade de calor como calor sensível. Só que ao receber esse calor, se o gelo estiver a 0 graus Celsius, esse gelo vai começar a derreter. O mesmo calor que produziu mudança de temperatura na água, começa a produzir mudança no estado físico do gelo, que começa a derreter. Então, para o gelo, essa quantidade de calor pode ser calculada usando a fórmula do calor latente. Isso quer dizer que o mesmo calor pode ser sensível ou latente, dependendo do efeito produzido. No líquido, a perda de calor diminuiu a temperatura. Então, para o líquido, o calor é sensível. Para o gelo, que produziu nele uma mudança no estado físico, o calor é dito latente. Então, muita atenção, calor é calor. Agora, o efeito do calor, se a mudança de temperatura é dito sensível, quando está associado a uma mudança de estrutura física, de estado físico, o calor é dito latente. Tranquilo? Bora ver aqui mais dúvidas. Olha só. Pergunta bacana aqui, hein? A gravidade é uma força ou uma aceleração? A gravidade é um campo. E esse campo produz num corpo uma força. O efeito do campo sobre o corpo é uma força, que é a força gravitacional. Mas a razão entre essa força e a massa do corpo define a aceleração da gravidade. Então, a gravidade não é uma força. A gravidade provoca a força. Quando a gente fala do campo gravitacional, o campo gravitacional existe independente de existirem outros corpos. Basta apenas existir um corpo massivo e ao redor desse corpo, uma perturbação pela presença dele cria um campo gravitacional. Na hora que um segundo corpo é colocado dentro deste campo, a interação entre esses corpos produz a força. Essa força é a força de atração gravitacional. Mas sem a presença desse segundo corpo já existe um campo gravitacional que ele tem uma intensidade que a gente chama de gravidade, que vai estar associada ao movimento do corpo pela aceleração da gravidade, tá? Boa pergunta, muito interessante. Deixa eu ver aqui, tem mais. Professor, diz um exemplo de cada uma das leis de Newton na prática, que sejam perceptíveis do dia a dia. Primeira lei de Newton. Todo corpo tende a permanecer em repouso quando em repouso, ou com velocidade constante se em movimento, desde que não haja sobre ele a ação de uma força resultante. Se a força resultante for nula, ou se não existirem forças. Como é que a gente dá um exemplo disso? Se você já andou de ônibus, ó, você já deve ter percebido que quando o ônibus freia, se você não estivesse segurando, você pode cair. O que é que acontece? Está todo mundo em movimento ali dentro do ônibus. O cara pisa no freio e aí o ônibus para. Mas se você não tiver uma força para parar você, a tendência é que você continue em movimento. O contrário acontece. Se o ônibus está parado e arranca, você tem a sensação de ser jogado para trás, ou pelo menos no sentido contrário do movimento. O que acontece é que a base que estava ali sustentando, que era o ônibus, se desloca, e aí seu pé vai junto e o resto não acompanha. Então, por inércia, você tende a permanecer como estava. Essa é a primeira lei de Newton. A segunda lei de Newton fala que quando a força resultante sobre o corpo é diferente de zero, atenção, quando a força é não nula, se a massa do corpo é constante, muito importante isso, e o corpo não tem as dimensões consideradas, ou seja, se é uma partícula de massa constante, a força e a aceleração que ela produz são proporcionais. Então imagina, por exemplo, eu batendo em alguém. Eu estou saindo daqui, eu com esse corpinho esférico, vou saindo aqui e encontro alguém que vai chegando que tem metade da minha massa. Na hora que a gente colide, um está aplicando no outro uma força de mesma intensidade. Só que quem tem maior massa vai sofrer uma aceleração menor. Então eu vou sentir aquela pancada, pum, e a pessoa do outro lado vai fazer ser jogada para longe. Então muita atenção com isso. Quando a gente fala
da mesma força sobre corpos de massas diferentes, quem tem maior massa sofre a menor aceleração. E a terceira lei de Newton fala sobre ação e reação. Toda vez que você tem, por exemplo, uma colisão, ali os corpos estão fazendo força um sobre o outro. Você poderia estudar as forças de ação e reação, por exemplo, no jogo de bilhar, para estudar o que acontece com as bolas enquanto colidem, só para ficar num exemplo fácil de visualizar. Tá bom? A turma agora se empolgou. Choque térmico, choque elétrico, vou falar sobre isso, sim. Bastante gente perguntando agora que eu falei sobre calor, então tem várias pessoas perguntando, fala um pouco mais sobre calor, fala sobre como pode cair no Enem. Quer ver uma coisa que pode ser cobrada no Enem que envolve calor? Deixa eu tomar aqui mais uma aguinha, a gente tem ainda 10 minutos, na verdade 9 minutos. Quando a gente está numa época em que a temperatura ambiente está fria e a gente vai se deitar para dormir, normalmente a gente costuma usar coberturas que são um pouco mais grossos. Aí eu pergunto, a gente usa esse cobertor mais grosso porque esse cobertor é um aquecedor e ele consegue nos aquecer enquanto deitamos? Aí se você respondeu não, você acertou. O que o cobertor faz, e é bom que você anote isso pode ser questão do Enem, é criar um isolamento térmico. Roupas mais grossas, elas dificultam a troca de calor entre você e o ambiente externo. E é você quem aquece a manta e não o contrário. Se você está num ambiente em que a temperatura é de 20 graus Celsius, seu corpo está aproximadamente a 36 graus e meio. Então você começa a perder calor para o ambiente. Se o ambiente é grande, você começa a perder muito calor, você tem uma sensação térmica de frio. Quando você puxa uma manta e se cobre com ela, essa manta isola você do restante do ambiente. Então você só precisa aquecer o espaço entre você e a manta. E aí é muito mais rápido de fazer esse espaço entrar em equilíbrio térmico com seu corpo. E aí, como a manta bloqueia parcialmente a troca de calor com o meio externo, você consegue, perdendo menos calor, estabilizar a temperatura do ar que está ao seu redor. E por isso você fica com mais conforto térmico. Então a manta tem um papel de isolamento, não de aquecimento, tá? Se você já parou para prestar atenção, os animais domésticos, normalmente nesse período mais frio, eles se enroscam, fazendo aquelas bolinhas de pelo super fofinhas, né? Eu, por exemplo, tenho um filho pet, um dog em casa, que no período frio, ele vira uma bola de pelo que dá vontade de apertar de tão fofo que é. Por que ele faz aquele formato? Presta atenção na minha mão. Olha só, com a minha mão estirada eu tenho essa área de contato com o ambiente, com a mão estirada eu tenho essa segunda área de contato com o ambiente, e aqui é estreito. Na hora que eu fecho a mão, eu passo a ter apenas uma área de contato, a outra área está interna, e agora está mais espesso. Quanto maior a espessura, mais difícil a troca de calor. Quanto menor a área de contato, mais difícil a troca de calor. Então, na hora que você se encolhe, você diminui a troca de calor com o meio, porque você diminui a área e aumenta a espessura. Pode perceber que quando a gente está com frio, a gente se encolhe todo para preservar essa área aqui. A diminuição do espaço que tem contato com o meio externo favorece a diminuição da troca de calor. Então, se enrolar sobre si mesmo, diminui a área de contato, aumenta a espessura e preserva você, diminuindo as trocas de calor. Opa! Ok. Estão avisando que tem que mandar a pergunta o mais rápido possível, que só tem 5 minutos. E nesses 5 minutos eu queria lembrar você duas coisas muito importantes. Primeiro é que a sua agenda tem que estar marcada aí. Semana que vem tem aula com Rafael Procópio do Matemática Rio, o desbugador da matemática. O cara que tirou selfie com o Papa e que tem a mão abençoada para trazer as dicas de matemática para você. E a segunda coisa é que se você ainda não está inscrito no Trilha do Enem,
inscreva-se, é rapidinho. Vai lá em trilhadoenem.com.br, porque indo lá você vai poder mandar suas dúvidas para que eu e todo o time de professores que vai acompanhar essa ação até o Enem tragam essas respostas e explicações que você precisa. E mais, na trilha você pode fazer diversos simulados e ter diagnóstico daquilo que você precisa estudar para chegar tinindo na prova do Enem. Tudo isso de graça. Então acompanha aí, trilhadoenem.com.br, trilhadoenem.com.br. Vá lá, cadastre, deixe suas dúvidas e aproveite tudo que o site tem para te oferecer. Tranquilo? Então, lá você vai ter simulados, atenção, hein? E mais do que isso, simulados com diagnóstico. O que é isso? Você faz o simulado, a inteligência do site, a partir das suas respostas, compreende o que é que você precisa fazer e a partir desse resultado ela te dá planos de estudo personalizados, porque pessoas são diferentes e aprendem de formas diferentes. Então, por que mandar tudo igual? Lá, cada um tem um plano de acordo com as suas necessidades. Vê que show! E quanto custa? Nada. De grátis, como dizem por aí. Bora para a última pergunta? Opa! Espera aí que estão aumentando aqui o tamanho da letra que eu tô... Opa! Joia! O Leonardo... Obrigado, produção. A produção tá rindo aqui no meu ouvido. Pois é, a gente pode falar sobre isso na aula de ótica, né? Depois que você passa de uma certa idade, você tem um problema chamado presbiopia. Não tem como escapar da presbiopia. Você só tem duas opções. Ou você tem presbiopia ou você morre jovem. Eu optei ter presbiopia, tá? Então depois a gente fala mais sobre isso. Mas aí aqui a pergunta do Léo no Facebook sobre a segunda lei da termodinâmica. Léo, você fez uma pergunta importantíssima que está relacionada com a habilidade 21 da competência de número 6 da prova de ciência da natureza. Por que é que uma máquina térmica não pode ter rendimento de 100%? Por quê? Por quê? Por quê? Porque no funcionamento, Léo, de uma máquina térmica, a gente tem uma fonte quente, que é quem fornece energia para a máquina, e isso acontece através de uma transmissão do que a gente chama de fluido operante. A gente tem 2 minutos para que você entenda isso. O fluido operante, normalmente é um vapor, ele está sendo levado da fonte quente para a máquina térmica. E dentro da máquina térmica, esse fluido vai fazer alguma coisa girar, para que a gente tenha um movimento periódico que possa se repetir. E aí, quando ele faz girar, ele passa pela máquina e precisa ser colocado para fora dela. É o sistema de exaustão. 1 minuto, olha só, vamos nessa. Essa exaustão transporta energia para fora. Então, eu não tenho como 100% da energia que chega na máquina ser transformado em energia mecânica, porque parte vai junto com o fluido operante. Então, para que uma máquina trabalhe em ciclos, ela precisa receber o fluido e ejetar o fluido. Se ela ejeta fluido, ela perde parte da energia, então o rendimento não pode ser de 100%. E aí, agora uma contagem regressiva. Queridos do Brasil inteiro, foi um grande prazer estar aqui. Lembrando sempre, anote aí, toda semana a gente vai estar aqui no Trilha do Enem. A gente vai estar aqui para trazer as dúvidas que você mandou para a gente no site. Então, se cadastra no trilhadoenem.com.br, manda essas dúvidas para a gente, marca na agenda. Toda semana a gente vai estar junto, daqui até o Enem. Esse é seu ano. Vamos juntos. Lembre que você pode.